Era o género de meter mulheres e crianças dentro de uma palhota e tirar bombas lá para dentro, não é? Era assim, essas coisas, Mucubura e essas coisas, era isto que os padres espanhóis denunciavam. Aquelas populações estavam a sofrer muito. E eu sabia isso pelos missionários. E soube, a certa altura, com dados muito concretos, inclusivamente com nomes, de que tinham morrido pessoas queimadas. Nos primeiros de novembro de 71. Os padres espanhóis iam muitas vezes, que atuavam naquela zona de Mucumbura, lá que eles tinham ao seu centro de atividades missionárias, iam muitas vezes até queixar-se ao governador. Quase todos estes padres estrangeiros acabaram por se meter onde não eram chamados. Eu fiz uma minuta para servir para a minha homilia do dia 1 da Paz, do Dia Mundial da Paz, dia 1 de janeiro, e para discutir com os outros colegas. Estamos a querer construir a paz e a celebrar a paz, nós que somos cristãos, e estamos a fabricar a guerra, e estamos a viver em guerra. Citei inclusivamente que muitos soldados iam para lá enganados, não sabiam, dizias que iam defender o que era deles e eles não tinham lá nada. E eu disse, vêm do Minho, vêm do Algarve, vêm do Alentejo, e vêm defender o quê? Eles não têm cá nada que defender, eles não é nada deles. Isto era muito duro também, dizer isto. Mas era verdade. Era verdade. E, portanto, a homilia foi com muita dureza. A vida de padre é muito difícil, foi muito difícil em África. Isto é padre e bispo. Padre, pronto, foi muito difícil. Porquê? Porque eles tinham que... Eles só podiam ter a sua missão olhando para os mais fracos, porque o branco era um bocado adverso. O papel da Igreja em todas as guerras é um papel muito difícil. Não há cristãos de um lado e cristãos do outro. Nós, para a Igreja, devemos ser todos o mesmo, tanto os terroristas como nós. A única pessoa que se esforçou por ir ao nosso encontro, para lá do bispo, foi o Mainato. Foi o nosso empregado da casa que nos lavava a roupa e fazia a comida. Esse é que foi lá perguntar como é que estavam os padres. Foi preso e esteve todo o tempo, 1 ano e meio preso, mais tempo do que nós. O julgamento foi, de facto, terrível, não é? Quer dizer, havia um silêncio frio naquela sala de tribunal, que não era uma sala de tribunal qualquer, era uma sala de tribunal de um tribunal militar. Não é que nós dissemos vamos a luta armada, não. Mas sim que vocês têm direito a este povo e de muitas formas tu estás a trabalhar, você tem que ser conscientes destes direitos. O Vaticano, com a história dos direitos do homem, era pela independência de Moçambique. Não faz uma ideia o que é, por exemplo, um africano vir nos interrogar se deve ir para a Frelimo ou se deve ir para as tropas portuguesas. E que resposta dá um missionário? E com que intenção é que o africano veio? Veio porque foi mandado pela polícia para saber qual era a ideia do padre? Ou veio porque ele próprio sentia isso na sua consciência? E que resposta pode dar o padre? Sabe que resposta dávamos? A tu, segundo a sua consciência. Chegou um régulo a falar comigo, eu tinha 3 filhos dele interno. Diz, padre, a tropa portuguesa chega todos os dias na minha casa. A Frelimo também. O que faço? E eu disse, olha, se você quer a independência do seu povo, pegue nas suas coisas e vá para as montanhas com a Frelimo. Mas tem que ser consciente que ele tinha 5 esposas, que pode cair algum das suas esposas, que pode cair alguns filhos, tal. Se para você é a mesma coisa, meta-se num aldeamento, lá será muito bem tratado como régulo. Não é? Agora, a decisão não é sua, não é minha. E respondeu, cuide dos meus filhos. O Vaticano procurou uma vez chamar-me a atenção, a mim, bispo, para eu ter cuidado e não exagerar no meu portuguesismo. Esta questão da identidade portuguesa, a política portuguesa e com o governo colonial e o contexto do acordo missionário condicionou muito. E havia, portanto, figuras eclesiásticas que imaginavam que era absolutamente impossível serem missionários que não fosse na formatação, diríamos hoje, do acordo missionário desta colaboração íntima.
Mandaram-me lá um senhor da Secretaria de Estado, que falou comigo abertamente. E eu, com a mesma sinceridade, com o mesmo furor como estou a falar agora, falei com ele. Vossa Reverência Santa Sé não tem nada que se meter na história, na política de Moçambique. Não é com a Santa Sé. Não é a Santa Sé que vai marcar a independência de Moçambique. Portanto, aceito a sua visita, que veio em nome da Santa Sé para me chamar a atenção, mas a minha atitude daqui para o futuro, enquanto estiver a Unício Marques, é a mesma. Nas portas das missões estava uma má rima, dizia: fala português, mostra o que és. Isto para se combater também a questão da utilização das línguas maternas. Portanto, hoje já não nos causa nenhum engulho dizer havia gente que trabalhava para a PIDE. Não se trata de trabalhar para a polícia. No fundo, achavam que tinham uma obrigação de fidelidade, de informar o serviço. Talvez uma das faltas da PIDE seria a falta de diálogo. É preciso dialogar, procurar resolver as coisas. Isto é outro ponto interessante, e melindroso. Eu não quero mal a ninguém. Nem digo que a PIDE ordinariamente funcionava mal. Não, senhor. Em Moçambique, o avanço da guerrilha para a região de Tete obriga a um aumento da cooperação militar com a Rodésia e com a África do Sul. Os rodesianos duvidam da eficácia de Kaulza na luta contra a Frelimo, movimento que não só ameaça a fronteira comum, como apoia aqueles que combatem o regime de minoria branca de Salisbúria. Os três países unem-se então na aliança Alcora, que enquadram no âmbito do conflito leste-oeste. O jogo internacional reflete-se ainda no apoio da Zâmbia ao Coremo, movimento rival da Frelimo, que beneficia do conflito sino-soviético. É, no entanto, derrotado pelo movimento de Samora Machel, que intensifica a guerra em Tete. Os portugueses assentam a sua manobra na construção de aldeamentos e no reordenamento forçado de populações. Um fator de que não se podem dissociar os massacres e as violências que padres e missionários apontam a forças militares portuguesas. E agora também a tropas rodesianas. Apoiadas ou não por rodesianos, forças portuguesas, seja tropa regular, grupos especiais ou PIDE-DGS, surgem associadas a ações e lugares na região de Tete, que vão entrar na história da guerra. Na zona de Mucumbura, sei pelos missionários, houve massacres, porque aqui tornava-se já uma zona muito... fervia muito, entravam ali militares da Rodésia, a Rodésia então, o Zimbábue de hoje, e as nossas tropas, e havia já muitos terroristas, os chamados turras da Frelimo. E então obrigavam-se as populações a confessar que tinham lá estado os terroristas, e a dizer quem é que era terrorista, quem é que tinha ido para a Frelimo, que famílias é que tinham ido, etc. A tropa colonial, justamente com a tropa do Ian Smith, invade uma zona das nossas populações e queima e mata e assassina pessoas. De gola, algumas pessoas são metidas em cabanas, são incendiadas as cabanas quando as populações estão lá. Foram metidas numa palhota e foi incendiada a palhota. Eram 16 e morreram 15. Salvou-se uma, que conseguiu, embora com a roupa a arder, ainda fugir. As outras morreram queimadas. E foram sepultadas pelos padres Martim Hernandes Robles e Leão Valverde. São os próprios Martim Hernandes e Alfonso Leão Valverde, da missão de Mucumbura,
que denunciam 4 massacres e outros casos de violências junto de populações civis, através de relatórios referentes ao período de maio a novembro de 1971. Os missionários contabilizam cerca de 140 mortos, casos de tortura e destruição de aldeias. Situações ocorridas na região de Mucumbura, em diversos lugares, momentos e contextos específicos, por ação de militares portugueses, comandos, mas também grupos especiais, elementos da DGS e tropas rodesianas. Também lhe posso dizer que, isto por o conhecimento dos missionários espanhóis, que os da Frelimo vinham muitas vezes ali e, de facto, levavam muita gente daquela zona. Também era verdade que ali avassalava muito a guerra. E que também, da parte da Frelimo, tinha havido assassinatos. Tinha havido pessoas que eram do lado, tinham assassinado pessoas que eram do lado do governo português. Antes acontecer essa coisa de quando chega numa base da população e atacar e queimar as populações, fazer terror e queimar as populações, as cabanas e matar as populações, havia essa situação antes. Mas já não era totalmente massacre de matar 50, 60, 70 pessoas de uma vez. Isso aconteceu muito na zona de Mucumbura. Why would the troops want to kill these people? What had they done? I think because the Mucumbura area is a very important area to the Frelimo, and the people, many people of that area were in the Frelimo area, and the troops and the government, the Portuguese government, wanted to bring that people nearer from the troops, from the Portuguese troops. So these people weren't killed because they were members of Frelimo, but just because they wanted to stay where they had always lived? Yes, no, because they are members of Frelimo, because they aren't members of the Frelimo. They are people, but they are living in that area. And the Portuguese troops think that these people helped to the Frelimo. Eu fui ao Mucumbura quando houve lá esses exageros. Fui lá com o bispo. Fui lá levar o bispo, porque ele, o chefe posto pronto, aquilo foi os militares também, sim senhor, que fizeram. Mas o seu bispo é um homem muito, muito patriota, esse o Dom Félix, e ele, o espírito dele também era este. Temos que pôr, claro que não se pode permitir, nem ajudar, nem fomentar, e tem que ser condenados, mas temos que ter cuidado também com as circunstâncias, não é? Houve vários, mas onde é que não há? O relatório de Mucumbura é entregue ao bispo de Tete, Dom Félix Niza Ribeiro, pelos missionários espanhóis. Alguns meses depois, por indicação do Conselho Presbiterial da Diocese, o padre português, então na missão de Marara, Luís Afonso da Costa, elaborou um documento sobre a situação geral que se vivia na região. Missionário comboniano, Luís Afonso retomava e enquadrava os relatórios dos padres espanhóis de Burgos e incluía algumas fotografias referentes a situações relatadas. Luís, formidável, enfrentou-se com o diretor provincial da PIDE e falou estas palavras: você não sabe que este barco está-se a afundar? Está cheio de buracos, está-se a afundar? Tinha que ser expulso, sair de Moçambique. E chegou a Xangara para refugiar-se em Xangara Covina. Luís, sai de Moçambique. Sai, acabou. Mandam-te fora, sai de Moçambique. Tu fora podes fazer um trabalho extraordinário também. A divulgação do documento obrigaria o padre português a abandonar Moçambique, evitando ser preso, como tinham já sido Hernández e Valverde. Mais tarde foi igualmente obrigado a deixar o território o padre que os substituiu em Mucumbura, Henrique Piedra, também da Congregação de Burgos. In Mucumbura were there 4 massacres. We have seen were witnessed the 2 fathers are in the prison in Lourenço Marques, the three first, and the last one I saw in March and April 72 last year. What did you see? How do you know
These massacres were the smaller massacres, because only the Portuguese troop killed 6 people. 6 people only. What did you do when you'd seen these massacres? I wrote some report to my bishop, and the bishop, I think that he sent to the government and to everybody to know it. And did you have any reply? Was anything done about it? I don't think. Depois de terem também instado o bispo a tomar posição, Hernández e Valverde e ainda 3 freiras da missão lançaram o apelo Mucumbura 1971 e os direitos do homem reconhecidos por Portugal na ONU. Documento onde procuram demonstrar que 23 anos após a Declaração Universal, Portugal não respeita os direitos humanos. Retomando as acusações de massacres, os padres enumeram os direitos que consideram violados. Defendem que as injustiças praticadas pelos oprimidos devem ter atenuante do desespero e que, embora reprovem a violência, são realistas e por isso acham justa a luta da Frelimo. E citam Mounier afirmando que, em tempos agitados, a prisão é um dos lugares do cristão. De facto, após a divulgação deste documento, os 2 missionários são presos pela DGS em janeiro de 1971, na cadeia da Machava, em Lourenço Marques, e acusados de colaborar com a Frelimo e difamar as autoridades portuguesas. À mesma prisão chegam dias depois 2 padres portugueses da paróquia do Macuti, na Beira, que nesse mês de janeiro tinham dedicado as homilias do Dia da Paz à morte de 15 pessoas, referida exatamente pelos padres espanhóis, embora desmentida pelas Forças Armadas. Fiz a minuta de homilia, baseado na doutrina social da Igreja, baseado nesse relatório. E propus aos outros colegas, ao pároco, Padre Sampaio, e ao Padre Vasco, a discussão daquela minuta. O Padre Sampaio aceitou-a como dele, e disse que ia desenvolver aquelas linhas escritas por mim. Apresentada pelo padre Fernando Mendes logo na missa da manhã perante uma plateia reduzida e constituída por gente humilde, a homilia passou despercebida. Pelo contrário, tornou-se notada na celebração das 18 horas. O Sampaio celebrava a missa da tarde. A missa da tarde era, às 6 horas da tarde, era a missa da sociedade. Num bairro, que era o bairro mais chique da cidade da Beira, onde residia a inteligência e o poder político e o poder militar. E com uma igreja sempre, todas as semanas, em cada domingo, cheíssima. E era uma igreja muito grande, muito ampla. Nós estamos a celebrar o Dia da Paz em guerra. E fui dizendo porque é que havia guerra. E a certa altura da homilia citei o caso do massacre, de que eu tinha conhecimento pelos próprios missionários dessa missão onde as pessoas tinham sofrido o massacre. A homilia criticava a própria guerra, assim como aspectos de justiça social. Da assistência maioritariamente branca, alguns teriam ouvidos pela PIDE-DGS. Mas a crise só estalou no domingo seguinte, no juramento de novos lobitos. Então os padres impediram o chefe dos escuteiros de usar a bandeira portuguesa na igreja, ao contrário do que era habitual nesta cerimónia. Não é preciso a bandeira nacional. Esta é uma cerimónia religiosa, não é uma cerimónia patriótica, nem política, portanto é só religiosa. Por isso a bandeira dos escuteiros. Mas o regulamento diz que... O chefe dos escuteiros entrou no meu gabinete e disse, então nos põe a bandeira, e eu disse, a bandeira sempre temos posto, é a mesma coisa. O senhor Padre Fernando disse que não se punha a bandeira na igreja. Então faça-se o que diz o Padre Fernando. Eu não quis desautorizar o meu coadjutor e, por outro lado, também achei que não tinha que obedecer a ordens de pôr a bandeira ou não pôr na igreja. Desde quando é que se obriga a um padre a levar a bandeira nacional? A bandeira nacional tem o seu lugar próprio e não é em cima do altar. O Sampaio mandou pedir o regulamento.
leu o regulamento e chegou à conclusão: o regulamento não diz nada sobre a obrigatoriedade de ter a Igreja, a bandeira nacional nesta cerimónia. Diz que pode estar, mas não diz que deve estar. Este rapaz, de cor preta, afilhado de um casal que se dava muitíssimo connosco, portanto uma pessoa de grande confiança do meu pai, e quando não foi o espanto para toda aquela população, os padres a não deixarem que a bandeira portuguesa fosse exposta dentro da igreja para o juramento. A bandeira portuguesa colocada na igreja, onde denunciamos aqueles massacres, era um contrassinal. Era um contrassinal, tal como é. Denunciam a guerra que os portugueses fazem, denunciam as humilhações das tropas portuguesas face ao povo de Moçambique e colocam a bandeira, ou deixam colocar a bandeira do colonizador ao lado do altar. Era sobretudo eu, confesso, que fazia estas reflexões. O padre Fernando entendeu também já no sentido de que ele levava daqui, ele estava há muito pouco tempo em Moçambique e ele ia muito preparado já para a África e estava muito consciente também dos problemas da independência ou autodeterminação da África um dia mais tarde. E então também devia contar isso nele próprio. E entendeu que a bandeira não era bem recebida pelos africanos. A história da bandeira não tem importância nenhuma, embora para acicatar o povo e para coisas, isso seja mais importante do que propriamente uma coisa que foi óbvio, e também é um bocado mau, porque é que se há de perseguir uma pessoa que denuncia um massacre que é perfeitamente ilegal, que não se pode fazer, não é? A partir dali é que se levantou todo o problema. Arranjaram isso como pretexto de ofensa à bandeira nacional. Não é o Jorge Jardim, é lá um fulano ligado ao Jorge Jardim, mas obviamente por instruções dele, então é um tipo de escuteiros, não sei o quê. Mas, obviamente que eles quiseram empurrar isso para aí, mas o que tinha coisa é que no púlpito da igreja frequentada pela boa sociedade da Beira, se tenha denunciado massacres. A homilia também não foi branda, foi uma homilia dura. Mas o que estava em causa era a bandeira portuguesa, que os padres não queriam permitir que ela estivesse dentro da igreja quando do juramento destes rapazes e raparigas para se tornarem lobitos e avezinhas da CNE. No dia seguinte foi publicada no jornal Notícias da Beira uma grande notícia a toda a primeira página, com 5 fotografias minhas sobre estes acontecimentos. Não tiveram a coragem de pôr o problema da homilia, de princípio. A homilia aparece depois em todo o julgamento e o julgamento limita-se essencialmente à homilia. Porque era essa a verdade, nua e crua, não é? Mas nos jornais aparece tudo, basta ler estes artigos todos que seguem diariamente, ali durante vários dias. E a polícia naturalmente teve que atuar para nos prender. Presos no dia 17 de janeiro em Vila Peri e depois transferidos para Lourenço Marques, os padres Joaquim Teles Sampaio e Fernando Marcos Mendes serão julgados um ano depois, em tribunal militar. O primeiro Tribunal Territorial Militar de Moçambique. Acompanhado por um público sobretudo jovem, universitário e religioso, o julgamento decorreu entre janeiro e junho de 1973. Os réus estavam acusados de crimes contra a segurança do Estado. Para ser assim mais direto, de acusar as tropas de coisas que não se podiam dizer. Não se podiam revelar mesmo feitos das tropas, não se podem anunciar em público.
Acho que incidia mais ou menos sobre isto. Era o essencial. Toda a acusação, a certa altura, estava a desmentir aquilo que era evidente para toda a gente, é que tinha havido mesmo massacres e coisa. Estava a tentar desmentir isso e estava a tentar empurrar a questão da bandeira e a questão da traição à pátria e não sei o quê. Dizia-se que eu queria separar Moçambique da mãe-pátria. Isto era o mais ridículo, para mim. Esta era a acusação mais forte, parece. Era. Pretende separar Moçambique da mãe-pátria. Olha que valor eu tinha para separar Moçambique da mãe-pátria. Ficou provado que houve massacres. Isso foi... Porque eles fizeram um disparate tremendo, não é? Que foi não juntar os padres espanhóis com os padres no contínuo julgamento. Estavam os dois presos, processos distintos. De maneira que os padres espanhóis puderam ser testemunhas das coisas. E os padres espanhóis descreveram tudo. Além de Alfonso Valverde, testemunharam ainda um outro missionário e 3 freiras, também espanhóis. O bispo de Nampula, Manuel Vieira Pinto, enviou um documento. E depuseram outros bispos, Augusto César, Nisa Ribeiro, Eurico Dias Nogueira. Não tem acreditada a missão de julgar os sacerdotes, a história julgará este mal. Testemunhou o conhecimento, enquanto foi bispo de Vila Cabral, que era uma zona, território de guerra, provavelmente, teria recebido muitos relatórios dos missionários da região sobre situações idênticas às de Mucumbura. Foi em meados de 1975, um mal chamado Ponta Mala. Foram vítimas 9 pessoas, cujos nomes nós conhecemos. O outro versículo em outubro de 66, na região de Matambulo, foram vítimas 18 pessoas, cujos nomes também nós conhecemos. Dom Eurico Dias Nogueira, bispo de Vila Cabral durante 7 anos e meio e depois transferido para Sá da Bandeira, depôs a favor dos padres, após se ter oferecido como seu advogado de defesa. E logo pôr na disposição da Princesa Beira e dos sacerdotes em causa, publicamente espalhados e recebidos de um modo que não honra a atuação da polícia política. Não tenho dúvidas em dar o meu aval à reta intenção do Padre Marcos Mendes, embora, em vez disso, me obrigue a subscrever todas as suas responsabilidades. Quanto ao Padre Sérgio Sampaio, tem-se revelado um sacerdote muito zeloso, competente e dedicado, entre os produtores geral de simpatia na cidade de César Veiga, designadamente na paróquia de Maputo, acusados de 5 crimes, o mais grave dos quais punível com 24 anos de prisão maior, os réus acabariam por sair em liberdade. Joaquim Teles Sampaio, condenado com pena suspensa. Fernando Marques Mendes, com pena considerada cumprida, através da prisão preventiva. Uma sentença que não agradou aos promotores dos protestos contra os padres. Quando fomos postos em liberdade, é que há manifestações todos os dias na cidade da Beira, às horas de ponta, conduzidas em frente ao Paço Episcopal, até à morte do bispo, até à morte do Dom Altino Ribeiro Santana. Ainda nós não tínhamos chegado à Beira, porque nós não regressámos logo à Beira por motivos de segurança. Houve 3 rebentamentos simbólicos. Um frente ao Tribunal da Beira, outro frente à residência paroquial de Macuti e outro frente à casa do Bispo da Beira. Chegaram a despejar baldes de dejetos em frente ao Paço Episcopal, etc, etc, etc. E era todos os dias. Morte aos traidores, etc. Daí lavo completamente as mãos, porque não sei nada. Eu não gosto de meter onde não sou chamado. Não sei nada do que se passou com o Padre Sampaio. Se ele tinha razão como português, não tinha razão, não sei. Eu desse caso, esse caso concreto, eu não sei nada. Tinham bandeiras e tinham cartazes e tudo isso, mas também me constou que apareceram cartazes no meio da multidão que diziam: nós somos a favor. Portanto, aparecia muita gente contra, mas também aparecia principalmente a Universidade
e principalmente as pessoas, a juventude mais evoluída. Não saíamos à rua porque a nossa segurança era posta em perigo em qualquer momento, em qualquer esquina, em qualquer rua, porque havia uma grande animosidade criada por manifestações organizadas por gente afeta ao engenheiro Jorge Jardim e encabeçada sempre pelas suas filhas. Eu já não me recordo exatamente o que é que se dizia nos, como é que se diz, nos cartazes. E agora, que corri a cidade da Beira a pé junta a outros meus colegas da Beira, aí sim. Agora, exatamente as palavras, etc., já não me recordo. Se acusava muito o engenheiro Jorge Jardim, família, etc., etc. E pessoas que estavam ligadas à polícia e às tropas, etc. Isso era a acusação que se fazia. Não somos nós que a fazemos. Pelo menos pelo jornal, sim, era ele que escrevia no jornal. Ele assumiu isso em tribunal, etc, etc. Confrontado com o clima hostil criado pelas manifestações contra si na cidade da Beira, Joaquim Sampaio deixa Moçambique e viaja para Portugal em fevereiro de 1973. As autoridades teriam preferido que os padres abandonassem Moçambique. O bispo de Nampula e então também da Beira, Dom Manuel Vieira Pinto, foi quem concertou com os padres entre a expulsão e o julgamento. Não fui chamado para vir para ser expulso, porque eu respondi ao bispo que não aceitava ser expulso e aceitava ir para o tribunal. E ele punha uma alternativa e o bispo dizia, o eles era a polícia política, com certeza, era o Estado. Portanto, queres ir para Portugal, expulsavam-nos. Vinhamos embora, naquela altura. Mas eu isso não aceitei. Nunca cheguei a saber se foi o bispo que propôs e foi ao encontro das autoridades ou se foram as autoridades que se dirigiram ao bispo. Isso não sei. O bispo de Nampula, a principal voz dissonante da Igreja de Moçambique, foi quem maior apoio deu aos padres, visitados na cadeia mais por missionários e até leigos do que pela hierarquia. Fomos visitados por Núncio Apostólico, 2 vezes, Dom José Maria Sensi, Dom Altino Ribeiro Santana visitou-nos antes de entrar na cidade da Beira, como bispo. Fomos visitados pelo Sr. Dom Custódio Alvim Pereira, mas disse-nos que não ia lá por iniciativa própria, mas porque o Santo Padre lá tinha mandado. Nós respondemos que agradecíamos muito ao Santo Padre, mas a ele que não tínhamos nada que lhe agradecer. Vim aqui visitar-vos porque eu não concordo nada com o que vocês fizeram, sabem disso. Sabem disso? Porque eu, em primeiro lugar, sou português. Por isso não posso concordar com as vossas atividades. Entretanto, o Afonso vai para falar e ele diz, você é espanhol, cale-se. E continua o discurso dele. Vim aqui para vos visitar porque alguns padres e freiras disseram que ficava bem, porque algumas pessoas têm dúvidas sobre as vossas razões, e por isso aqui estou, para vos visitar. Se precisais de alguma coisa, estou à vossa disposição. Vou rezar por vós e pronto. Não tenho ideia nenhuma de ter visitado esses padres na Machaba. Eu ia visitar os presos da Machaba, mas que tenha em concreto tratado com os padres, ignoro. E muito provavelmente é uma simples invenção contra mim. Dessa história dos padres da Machaba. Que eu que os fui visitar ou que tratei com eles. Não tenho ideia nenhuma. Sampaio, Mendes e Valverde recordam que não aceitaram que o arcebispo celebrasse uma missa na cadeia quando os visitou. Os padres recusavam um tratamento de exceção relativamente aos outros presos. O maior sofrimento foi ver o sofrimento dos outros. Eu me recordo de uma noite, alta noite, de contar 30 e tal cadáveres deitados para uma caminhoneta, aberta, e eram deitados como se fossem, assim, uns sacos de carvão. Por onde foram enterrados? Por onde foram sepultados? Não sei. Não creio que dentro da prisão houvesse coisas anti-humanas e terrorismo. Não creio.
São as tais propagandas que temos que estar muito atentos ao que se dizia naquele tempo. Muito atentos. Porque havia já essa espécie de luta de uma parte e de outra. Bah, pronto. Evidentemente, eu era considerado nesse tempo em Moçambique, e não me envergonho, como português de genuíno. Portanto, naquele momento, eu não era pela independência. E por isso procurava tratar todos com imensa caridade, não me meter em questões políticas, mas eu era por Portugal e era português. Mas queria bem a todos, não queria mal a nenhum. Recordo-me do padre Alfonso Leão Valverde, um dos padres espanhóis que estava preso. Em certa altura, quando ouvia e sentia os gritos em algumas celas de alguns que eram torturados, então ele gritava na cela: "Senhor guarda, bata em mim! Senhor guarda, bata em mim!" E, portanto, isto dá uma força de solidariedade com o outro que sofre. Não sofremos tanto por nós próprios, mas por aqueles por quem estávamos na cadeia. Milhares de homens estavam entregues à PIDE, na cadeia da Machava. Podiam ser entre 1000 a 4000. As estimativas variam e referem-se a diferentes períodos. Nos últimos anos, era dado à cadeia o nome de Centro de Recuperação da DGS. A fama negativa que dela tinha chegado ao estrangeiro, para o que terá contribuído a prisão dos padres, talvez explique a existência destas filmagens, no entanto, nunca exibidas. Pretenderiam dar da Machava a imagem de um estabelecimento prisional normal, como se fazia em outras ocasiões. 2 visitas da Cruz Vermelha à cadeia foram muito interessantes. Pôr toda a gente no campo de futebol. Todos, mesmo os aleijados, mesmo escondidos lá, uns atrás dos outros e tudo isso. E deixar as celas todas livres e limpas, como se aquilo fosse todos os dias assim. Quando soubera só foi naqueles 2 dias. A intrugice posta a nível internacional. De maneira que a própria Cruz Vermelha não se apercebe do que ali há e do que ali existe. Os primeiros minutos, geralmente, era com o inspetor. O inspetor da PIDE, na altura era o inspetor Matos Rodrigues. Só que todas as perguntas eram na base de porrada. Cada pergunta que fazia tinha que apanhar porrada. Quando via que não conseguiu obter o que ele conseguia, ou o que ele pretendia, então atirava-me aos seus cães, que era sobretudo o Chico Feio. O Chico Feio era o Hitler da PIDE. Então carregavam para a sala de torturas, é onde era torturado. Já tinha começado a guerra lá para cima e muita gente tinha sido presa lá em cima e a cadeia praticamente já estava cheia. Isso já em 65. E nós fomos postos numa cela em número de 55 homens. Uma cela pequena, que era, em condições normais é para 20 pessoas. Fomos empenhados ali e ficamos 2 anos e meio sem visita, sem comunicação, sem nada. E as condições foram terríveis. Porrada, sobretudo. Pisar-me, esmagar-me. Choques elétricos. Palmatórias. Tudo eu sofri na PIDE. Houve uma altura que moria-se na cadeia. Em média, chegamos a atingir 4.000 presos. Moria-se em média 14 a 15 pessoas por dia. Mas, sobretudo, os velhotes. Isso era a má nutrição, porque a comida não era suficiente. E depois, alguns que tinham vindo do norte, por exemplo, vieram no porão dos barcos, outros com braços partidos, perna partida, chega ali, não tem assistência, e morriam. Depois houve uma peste lá, houve uma diarreia sangrenta.
e em que todos ficamos com uma diarreia terrível e muita gente morreu. Já na fase final dos interrogatórios, o tratamento já era um pouco brando, na medida em que também iam surgindo outros presos que eles estavam com a gana neles. É por isso que muitos foram sendo mortos naquelas torturas. É o caso do próprio meu adjunto, foi morto. É o caso do Mário Monlher, foi morto. É o caso do Manganhel, foi morto. É o caso de Ebenezário. O Ebenezário foi preso cá dentro de Moçambique e ele tinha estado na África do Sul. E os portugueses, o APIDE, desconfiava de todo e qualquer indivíduo que tivesse vindo de fora e procurava saber se tinha ligações com a Frelimo ou não. E ele recusava que não tinha ligações, que não era militante, que não sei o quê. E eles insistiam que ele estava a esconder a verdade e que ele era militante e torturaram-no. Houve pessoas que foram espancadas até a morte, o caso do Ebenezer Iguambe, que era um homem intelectual mais ligado ao doutor Aroca. Foi morto durante o interrogatório, durante as torturas. Eles matavam gente. O Aroca tinha um tratamento um pouco especial por ser aquilo que ele era. Tinha direito à cama e tinha direito à comida da pensão, não a comida que se consumia lá na cadeia. Faziam o mais que podiam para criar problemas. Havia meses que me suspendiam as visitas. Não podia ver o meu filho, não podia ver a minha mulher, não podia receber livros para ler, tudo isso. Não éramos permitidos estudar, não aceitava. E, bom, nós tentamos criar o mínimo de condições, meter livros clandestinamente, jornais, para ver se podíamos. Quando a PIDE descobrisse, todos éramos punidos. Só para me arreliar, vinha-me chamar às 4 da manhã para tomar duche frio. No inverno. Tinha que tomar banho ali numa casa de banho pequenita lá dentro. E às vezes não havia água. Havia dias que ficávamos 15 dias sem tomar banho. E não tínhamos direito à assistência médica, salvo quando podiam dar aspirina. A falta de higiene favorecia o aparecimento de parasitas e doenças, sobretudo para os que sofriam condições prisionais mais duras. Os indígenas dormiam no chão, em esteiras de vime, e nas celas cheias deitavam-se lado a lado, com pés e cabeças em posições trocadas. A situação melhorava para os brancos e para os assimilados. Éramos presos privilegiados. Dormíamos numa cama, num catre de ferro com um pequeno colchão, né? Portanto, tínhamos 2 lençóis cada um que semanalmente mudavam. Tínhamos comida que vinha lá da comida europeia, enquanto que os nossos colegas comiam de um bidão. Faziam fila e com os seus pratos, com as suas tigelas ou os pratos de alumínio. Era assim. E estavam às dezenas em cada cela, era-lhes entregue uma manta. Dormíamos, por exemplo, numa cela de 2x4. Dormíamos 15, 20 pessoas. Quer dizer, um cruzamento de coisas. Enquanto uns dormem para aquele lado, outros dormem. Quer dizer, é uma situação bastante dolorosa a recordar aquilo que nós estávamos a passar. Não há recreio, não há nada. Há muitos que morreram postos na cela, não dão comida durante 2, 3, 4, uma semana, 2, até um mês. A pessoa morre. E há muitos companheiros que morreram. Foi duro. Por decisão do diretor da cadeia, 29 presos africanos foram condenados à fome, à morte pela fome, por terem protestado
contra a alimentação. Às vezes é um companheiro que morre. Se bate a porta, ninguém te vê abrir. Companheiros deram-nos a lista dos nomes dos 29 condenados, dos que faleceram, daqueles que estavam a tentar recuperar. À noite, alguém pode sofrer, por exemplo, de uma diarreia qualquer. Mesmo que bata a porta, ninguém te abre. Ok, é uma pessoa sozinho, utiliza o pinículo. Mas quando forem 3, quando forem 4, a única solução é levar a sua toalha e utilizar como pinículo. Quando começou a Operação No Gorde, ali já não havia branco, não havia preto. A situação era terrível. Veio entrar lá um pelotão de soldados portugueses, vindo do norte, que tinham desertado, comandados por um tenente, Albertino de Almeida. Também passaram muito mal. Um alferes miliciano, Carlos Lage, foi outro dos poucos brancos que passaram pela Machava. Colocado em Nampula e Vila Cabral, foi entregue à PIDE em 1969 por permanente contestação à guerra. Inicialmente ficou preso em isolamento total. Mais tarde, com a inauguração da escola, Carlos Lage é autorizado a dar aulas. Acusado de atentar contra a segurança do Estado, é condenado, acabando por cumprir 4 anos e meio de cadeia. Começamos a sentir um pouco aliviado a partir de 72. Américo Tomás, e foi reconduzido, foi reeleito, decretou uma amnistia. Um dos grandes de Portugal visitou a cadeia. E, a partir daí, a situação começou a melhorar razoavelmente. A notícia da visita há de ter saído no Boletim Ressurgimento, que começou a publicar-se internamente em 1968, com o advento do marcelismo. Um jornal que elogiava o regime e os portugueses, feito por presos considerados recuperados. Quando pudemos falar com alguns, então, vocês escrevem estas coisas? Vocês estão presos aqui e vocês adoram o regime, não? Responderam-nos: a gente escreve o que branco gosta que escreva, mas nosso coração não pensa assim. Outros reclusos ocupavam-se em obras de carpintaria, tarefas agrícolas ou produção de artesanato. Pelo meio, muito trabalho clandestino, que escapava à vigilância da PIDE, montada por Santos Correia, inspetor adjunto, e pelo subinspetor Armando Gonçalves, os diretores da cadeia. Luta-se muito dentro de uma cadeia. Chegámos a mandar para fora o nome de alguns mortos na cadeia. E foram publicados na Holanda, naquela altura. E passámos-los por intermédio de uma freira que conseguimos levar lá para passar filme aos presos. Os padres estavam autorizados a sair da cela apenas 1 hora por dia e só podiam circular no espaço entre 2 pavilhões e em silêncio. Era preciso inventar a ocupação do tempo. Demorávamos 4 horas a dizer missa. E fique sabendo que celebrávamos missa em pijama. Quando estávamos os 4 padres. Porque houve tempo em que estivemos só 1 em cada cela. Depois passámos os 2 portugueses numa e os 2 espanhóis noutra. Depois de meio ano passámos a estar os 4 em beliche. Num domingo chegam à Machava caminhões transportando inúmeros homens, algumas mulheres, que viemos a saber foram recolhidos numa igreja evangélica da zona de Lourenço Marques. Entre eles vinha o pastor dessa igreja, de nome Ezequias Manganhela, a quem foi dada uma cela que ficava num pavilhão frente ao nosso pavilhão. E dávamos-nos conta de que todos os dias de noite ele era levado
para interrogatórios e trazido de madrugada. Zedequias Manganhela, pastor presbiteriano, entrou na cadeia em 1972, com muitos outros protestantes vítimas do aumento da repressão nos meios religiosos, tal como José Sidumo morreria aqui, com 60 anos, na cela 6 do pavilhão 7. Em determinada altura, o preso que nos trazia a comida perguntou-nos se nós podíamos receber uma mensagem escrita do Sr. Pastor Manganhela. Nos recusámos a receber a mensagem, dizendo-lhe: agora não, porque estamos a ser muito vigiados por causa da vinda dos representantes da Cruz Vermelha. No dia seguinte, soubemos que o pastor Ezequias Manganhela tinha morrido. Oficialmente tinha aparecido morto, enforcado, na cela. Nenhum de nós acreditou. Segundo a investigação de um juiz que o governo nomeou cedendo à pressão internacional, Manganhela suicidou-se depois de constante tortura e após ter sido interrogado durante meses pelo inspetor Francisco Lontrão. O diretor da DGS em Moçambique, António Vaz, afirma em livro não editado que viria a ser afastado do cargo na sequência da morte do pastor, ocorrida a 10 de dezembro de 1972. No universo católico e como resistentes à política ultramarina do governo, tinham já passado por diversas cadeias sacerdotes como Manuel das Neves, Mário de Oliveira, Felicidade Alves, Joaquim Pinto Andrade, entre outros. Uma parte do clero, sobretudo missionários e padres, mas até bispos, achava a hierarquia demasiado passiva perante arbitrariedades e violências de que acusava alguns militares, e também a PIDE-DGS, que por sua vez começa a tratá-los como quaisquer outros opositores políticos, encerrando-os inclusivamente atrás dos muros das prisões. Mas os casos continuam, e poucos dias após a morte de Manganhela vai abrir-se em Moçambique um novo capítulo na relação entre o poder e a Igreja, protagonizado por 3 padres católicos. Domingos Ferrão, o único sacerdote africano da Diocese de Tete, e 2 missionários espanhóis da Congregação de Burgos, Luís Garcia Castro e Eduardo Lobete. Estão na missão de São Pedro, um pouco a sul da cidade, e através deles o mundo ficará a saber da existência de Viriamo, uma aldeia moçambicana que abalou o regime português.